Canal Conhecimento em Alta, seu apoio escolar. Feudalismo. Crise do Império Romano e formação do feudalismo. Estrutura social feudal. Economia feudal. Papel da Igreja. Renascimento urbano e comercial. Crise do Império Romano e formação do feudalismo. A transição do Império Romano para o sistema feudal foi marcada por uma série de crises e transformações sociais. O declínio do poder romano resultou em um novo arranjo social e econômico que predominou na Europa. A formação do feudalismo trouxe consigo uma nova estrutura hierárquica que influenciou a vida das pessoas por séculos. Declínio do Império Romano. O Império Romano enfrentou uma série de crises que culminaram em seu declínio. A fragmentação política levou à desintegração de suas instituições e ao abandono das cidades. Esse cenário provocou uma ruralização da economia e uma queda na população, que buscava segurança nas áreas rurais. Hierarquia social. A sociedade feudal era rigidamente estratificada em diferentes classes sociais. A nobreza e o clero ocupavam as posições mais altas na hierarquia. Os servos eram a base da pirâmide social, com poucas opções de ascensão social. Hierarquia social. A sociedade feudal era rigidamente estratificada em diferentes classes sociais. A nobreza e o clero ocupavam as posições mais altas na hierarquia. Os servos eram a base da pirâmide social, com poucas opções de ascensão social. Estrutura social feudal. A estrutura da sociedade feudal era complexa e interdependente, configurando a vida medieval. Cada classe social tinha suas obrigações e direitos, o que moldava as interações entre os grupos. A pouca mobilidade social significava que as pessoas geralmente permaneciam na classe em que nasceram. Estamentos e mobilidade social. A sociedade feudal era dividida em estamentos, que fixavam a posição de cada indivíduo desde o nascimento. Isso significava que a mobilidade social era extremamente limitada, e as pessoas frequentemente herdam a posição de seus pais. Esse sistema resultou em uma forte sensação de permanência nas classes sociais. Relações de vassalagem. As relações de vassalagem eram fundamentais na sociedade feudal, caracterizadas por um sistema de obrigações mútuas. Os vassalos prestavam juramento de lealdade aos seus senhores em troca de proteção e terras. Essa dinâmica cria laços de dependência que estruturavam o funcionamento da sociedade. Servos e senhores. Os servos trabalhavam nas terras dos senhores feudais como forma de pagamento pela proteção. Em troca, tinham o direito de cultivar partes da terra para sua subsistência. A relação entre senhores e servos era marcada por obrigações e deveres mútuos. Economia feudal. A economia do período feudal era predominantemente agrícola, com uma ênfase na autossuficiência. As comunidades feudais buscavam produzir tudo o que precisavam, resultando em um mínimo de comércio externo. Esse modelo limitava a economia ao nível local, dificultando o desenvolvimento de um comércio mais amplo. Base agrícola. A agricultura formava a base da economia feudal, sendo essencial para a sobrevivência das comunidades. O cultivo de grãos e a criação de gado eram práticas comuns, visavam a autossuficiência. Essa estrutura agrícola limitava as interações comerciais e a especialização do trabalho. Comércio limitado. Durante a Idade Média, o comércio era escasso e a economia pouco monetarizada. As trocas de produtos, como mercadorias e alimentos, eram comuns entre as comunidades. Essa falta de comércio dinâmico limitava o crescimento econômico e a diversificação das especializações. Papel da Igreja. A Igreja Católica desempenhava um papel central na sociedade feudal, influenciando tanto a vida espiritual quanto a política. Como detentora do conhecimento, a Igreja controlava a educação e a cultura, assegurando a conformidade com os valores cristãos. Além disso, ela legitimava a hierarquia social, contribuindo para a estabilidade do sistema feudal. Legitimidade da hierarquia. A Igreja legitimava a hierarquia social, reforçando a ideia de que as posições sociais eram divinamente ordenadas. Essa doutrina contribuiu para a aceitação do sistema feudal entre os súditos. A fé e a religião eram parte integrante da vida feudal e influenciavam as decisões pessoais e políticas. Controle cultural. A Igreja mantinha o controle sobre a educação, limitando o acesso ao conhecimento. Os valores cristãos moldavam a cultura e o comportamento social. A arte e a literatura eram fortemente influenciadas pela Igreja e seus ensinamentos. Fatores do renascimento urbano e comercial. A partir do século XI, a Europa começou a experimentar um renascimento urbano e comercial que desafiou as estruturas feudais. Fatores como crescimento demográfico, estabilidade política e inovações agrícolas impulsionaram essas mudanças. O Renascimento trouxe à tona novas oportunidades econômicas e sociais, marcando o início de uma nova era. Crescimento demográfico. O crescimento populacional no período medieval foi um fator crucial para o renascimento urbano e comercial. Com mais pessoas, houve uma demanda crescente por alimentos e mercadorias, estimulando a produção agrícola. Isso também levou ao aumento da interação social em áreas urbanas, promovendo o comércio. Inovações técnicas. Inovações na agricultura, como o uso do arado de ferro e a rotação de culturas, revolucionaram a produção. Essas técnicas aumentaram a produtividade e possibilitaram que mais alimento fosse produzido para sustentar a população crescente. O desenvolvimento agrícola foi essencial para o surgimento das cidades e do comércio. Reabertura do comércio. As cruzadas reabriram as rotas comerciais e trouxeram mercadorias do Oriente. O comércio com o norte da África foi revitalizado, impulsionando a economia.
A circulação de bens e ideias começou a aumentar, contribuindo para o renascimento, transformações sociais e econômicas. Entre os séculos XI e XIII, a Europa passou por importantes transformações sociais e econômicas. O crescimento das cidades e o surgimento da burguesia mudaram a dinâmica da sociedade feudal. Essas mudanças prepararam o caminho para a transição para uma nova ordem econômica e social. Crescimento das cidades. A urbanização foi uma consequência do crescimento populacional, levando ao surgimento de novas cidades. Essas cidades tornaram-se centros de comércio e cultura, desafiando a estrutura feudal. A nova classe burguesa começou a ganhar influência à medida que o comércio se expandia. Intensificação do comércio. O comércio se intensificou, com feiras e rotas comerciais conectando diferentes regiões da Europa. Essas interações comerciais não só facilitaram a troca de bens, mas também de ideias e culturas. A economia começou a se diversificar, afastando-se do modelo puramente feudal. Monetarização da economia. A circulação de moedas se tornou mais comum, facilitando o comércio. Instituições bancárias começaram a surgir, apoiando o comércio e o crédito. A economia passou a ter uma estrutura mais complexa, com transações monetárias. Mudanças no feudalismo. O feudalismo começou a se transformar em resposta a essas novas dinâmicas econômicas e sociais. A diminuição da corvéia e o crescimento da renda monetária foram sinais dessa mudança. As estruturas feudais que antes dominavam começaram a ser questionadas e reformuladas. Diminuição da corvéia. A diminuição da corvéia, ou trabalho obrigatório dos servos, permitiu uma maior autonomia econômica. À medida que as economias monetárias cresciam, os servos começaram a exigir mais direitos e liberdade. Essa mudança foi essencial para a transformação das relações sociais e econômicas na Europa medieval. Conclusão. Síntese do feudalismo e suas transformações. O capítulo 1 descreve a estrutura e as características do feudalismo. O capítulo 2 aborda as transformações que levaram ao seu declínio e ao surgimento de uma nova ordem econômica e social. Essas mudanças foram fundamentais para a transição da Idade Média para a Idade Moderna.